Paz de Cristo a todos, aqui é o pastor Cláudio e hoje para dar sequência a série de reflexões que estamos fazendo em torno da figura de Sansão. Falávamos em reflexões anteriores da atração que Sansão sentiu por uma mulher filistina ou filisteia. Esta atração vai culminar no matrimônio de Sansão com esta mulher, cujo nome nós não conhecemos, o autor do livro dos Juízes não nos revelou, né? não nos mostrou, não nos revelou o nome da mulher filisteia por quem Sansão sentiu-se atraído. A próxima mulher filisteia por quem Sansão se sentirá atraído, seu nome nos será revelado, Dalila. Agora, por esta primeira mulher filisteia que Sansão irá se apaixonar, o texto dos Juízes não nos apresenta o seu nome, ela permanece no anonimato, assim como permanece no anonimato o nome da mãe de Sansão. A mãe de Sansão, embora tenha desempenho um certo protagonismo em relação ao nascimento de Sansão, seu nome também não nos foi revelado, e isso, de fato, nos revela, nos apresenta, nos mostra a condição da mulher naquela estrutura patriarcal. Condição esta que em outras ocasiões veremos, dentro daquele mundo semítico, judaico, será superada por meio do Cristo, por meio dos evangelhos. Jesus colocará a mulher numa condição de dignidade plausível e louvável. Aqui nesse contexto, nessa estrutura de um mundo patriarcal semítico, a mulher vive condicionada à margem, vive condicionada a uma situação de quase que de um ostracismo em sua própria terra. Seus direitos são extremamente cerceados, limitados, enfim, tantas outras condições adversas pesam contra ela, a exemplo do seu nome, em muitos episódios, sequer ser revelado. Vemos isso em relação à mãe de Sansão, e vemos isso também em relação a esta mulher por quem Sansão se apaixona, por quem Sansão se enamora. Enamoramento este que vai culminar num matrimônio cujas bodas serão celebradas em Tanata, a terra desta mulher. Sansão, juntamente com seu pai, descem até Tanata para consolidarem este matrimônio. Um banquete é realizado e este banquete durará 7 dias. Os filisteus, como de costume, a fim de demonstrar a sua hospitalidade, a sua gentileza por Sansão, pelo estrangeiro Sansão, concedem-no 30 companheiros, 30 rapazes que tinham a função de servirem Sansão naquilo que lhe fosse necessário. Era uma forma de hospitalidade filisteia, era um privilégio, uma dádiva que os filisteus
demonstravam aos estrangeiros, e estrangeiros um pouco mais ilustres, por assim dizer, né? Ora, Sansão vai contrair matrimônio com esta mulher. As bodas serão celebradas ao longo de 7 dias e logo no primeiro dia, Sansão assula, desperta naqueles indivíduos, nos filisteus, procura suscitar neles um interesse por entrar num jogo, que é o jogo de Sansão. Sansão, como nós veremos, vai ser um jogador. Sansão, como nós veremos, será uma figura da aposta. Sansão, como nós veremos, será a figura, uma figura dos enigmas. Sansão proporá enigmas, buscando por meio deles, buscando por meio destes enigmas, jogadores que com ele desejassem apostar. Ora, Sansão recorre a esse tipo de recurso enigmático e faz uma aposta com os filisteus já no primeiro dia de suas bodas. Ele rememorando a figura do leão que ele matou quase ao chegar em Tanata, sobre o qual nós falamos no episódio anterior, recordando o cadáver desse leão, de cuja boca saía uma colmeia, de cuja boca emanava mel, recordando desta imagem, deste episódio, Sansão propõe aos filisteus o seguinte desafio, o seguinte enigma. Daquele que come saiu comida, e do forte saiu doçura. Ora, se adivinhares do que estou falando, vocês receberão de mim 30 vestidos e mais outras túnicas. Agora, se não adivinharem, vocês me entregarão 30 vestidos e outras tantas túnicas. Esta aposta, este jogo, os filisteus aceitaram fazer com Sansão. 3 dias se passaram e eles não conseguiram adivinhar o enigma, decifrar o enigma. É interessante que Sansão vai se apresentando como sendo um enigma, como sendo um mistério, como sendo uma figura enigmática que precisa ser entendida, que precisa ser revelada, que precisa ser compreendida. Esse enigma que Sansão propõe representa quase que a alma dele tal qual se mostra aos filisteus. É uma figura enigmática. Os filisteus não conseguem decifrar o enigma, talvez até porque ao longo dos dias, com a passagem dos dias das festas, à medida em que se davam mais a embriaguez, os filisteus viam seus reflexos, seu intelecto
viam sua razão comprometidos, e por conta disso a dificuldade de decifrar o enigma proposto por Sansão. O que fazem, então? Eles pressionam a esposa de Sansão para que ela arrancasse dele o significado daquele enigma, arrancasse dele o sentido daquela, diríamos, daquela charada, arrancasse deles o significado daquela provocação. E isto sob a ameaça de matarem a ela, seu pai, e queimarem a ambos e tudo aquilo que a ambos pertenciam. A esposa de Sansão, essa mulher filisteia, agora se vê numa condição extremamente delicada. Se não arrancar de Sansão o significado do enigma, ela e seu pai correm risco de morte, correm o risco de serem mortos e queimados. Ela então busca persuadir Sansão, busca despertar em Sansão a sua sensibilidade, a sua compaixão, a sua piedade, para que ela e seu pai não tivessem um final trágico, como aquele que os filisteus ameaçaram lhes dar caso ela não persuadisse Sansão para lhe revelar o enigma. Sansão, após ter hesitado um pouco, após ter resistido a este apelo humano, sensível, delicado de sua mulher, acaba por confessar a ela o significado do enigma. E ela então transmitiu aos seus pares, ela então transmitiu aos filisteus ali presentes, que, por sua vez, ganharam o jogo, ganharam a aposta. Sansão agora se vê endividado. Sansão agora precisa pagar a dívida. Ele precisa dar aos filisteus 30 vestidos e outras tantas túnicas. O que faz? Vai até uma outra cidade filisteia, Ascalon, e ali, tomado pelo Espírito de Deus, tomado por uma força sobrenatural, ele tira a vida de 30 pessoas, toma os seus vestidos, toma as suas túnicas e entrega aos filisteus. Revoltado com tudo aquilo, frustrado, decepcionado, ele volta para a sua casa e a sua mulher, julgando que Sansão não mais retornaria, se casa com um de seus companheiros. Vejam, aqui nós podemos perceber novamente a situação delicada, conflituosa, problemática, na qual Sansão cada vez mais se insere. Aqui nós vemos o jovem Sansão jogando, arriscando, provocando, se expondo, e à medida em que ele joga, que ele provoca, que ele se expõe não apenas a si mesmo, mas outros inocentes. Ele expõe sua mulher, primeiramente, e depois exporá aquelas vítimas inocentes, das quais ele haverá de, após tê-las matado, tomar seus vestidos e as suas túnicas. Ora, Sansão é uma figura extremamente problemática, conflituosa. Sansão, aqui nós podemos ver, é uma figura
cujas relações interpessoais são relações extremamente volúveis, são relações extremamente frágeis, são relações extremamente efêmeras, são relações quebradiças. Seu casamento dura pouco, sua esposa filisteia logo trocará por um outro de sua nação, um outro filisteu. Este Sansão vai paulatinamente expondo a um risco de morte as pessoas inocentes com as quais ele chegou a manter algum tipo de vínculo e com outras nenhum. Ora, por meio de sua aposta, de seu jogo, por meio dessa sua exposição gratuita, e a exposição de Sansão é uma exposição gratuita, ele toma a dianteira dessa exposição sem que houvesse nenhuma necessidade aparente. À medida em que Sansão assume essa postura extremamente arriscada, ele coloca em risco não apenas a sua vida, a sua existência, mas a existência de outras tantas pessoas inocentes. Repito, primeiramente sua esposa e seu sogro, depois aquelas pessoas desconhecidas em Ascalon, que ele, para pagar a sua dívida, haveria de matá-las, tomar delas os seus vestidos, as suas túnicas e repassá-las para os filisteus. Lendo esse texto, lendo este episódio envolvendo a vida de Salomão, com a mentalidade de um cristão que sou, conhecedor do Evangelho, eu não pude deixar de notar aqui a puerilidade do texto, as contradições, essas contradições na vida de Sansão, que de algum modo, que de alguma forma faz já um apelo ou abre um caminho para nós pensarmos o que Cristo depois padecerá para resgatar a mim, a você e a tantos outros. Ora, para pagar a sua dívida, Sansão derrama sangue inocente. E isto mexe com a nossa sensação de injustiça. Isso, se testemunhássemos um episódio desse em nossos dias, certamente seríamos tomados por uma grande revolta contra Sansão e uma revolta justificável. Ora, esse episódio bíblico, de algum modo, mexe com essa nossa revolta a ponto de identificarmos nisso uma grande injustiça. A dívida era de Sansão e não daquelas pobres pessoas em Ascalon que morreram sem saber o porquê, a razão de sua morte. Isso mexe com o nosso senso de justiça. Porque vemos aqui pessoas inocentes tendo que derramar o seu sangue para o pagamento da dívida de um pecador, da dívida de um culpado.
da dívida de alguém responsável em contraí-la. Isso, de algum modo, já sinaliza para o Cristo, mas numa proporção muito mais profunda, visto que, diferentemente das personagens de Ascalon, dos homens de Ascalon, que morreram de forma involuntária, que tiveram a sua vida tirada de forma involuntária para o pagamento da dívida de Sansão, no Cristo, o seu sangue, o sangue do inocente será derramado de forma voluntária. Será derramado de forma consciente. Será derramado porque o Cristo não fugiu da cruz, não renunciou à cruz, não tergiversou dela, não deu as costas a ela. Antes, assumiu aquela cruz, assumiu aquela pena, assumiu aquele calvário, justo que era, inocente que era, para pagar a dívida de nós pecadores, culpados e condenados diante de Deus. Ora, aquele ato protagonizado, assumido, encarnado pelo Cristo, derramando ele o sangue, seu sangue inocente, justo e santo, para pagar a dívida dos pecadores, aquele ato atingiu a plenitude daquilo que podemos conceber como uma redenção perfeita. Ora, aquela redenção de Sansão foi uma redenção imperfeita, escandalosa, revoltante. Acerca dela, nós podemos sentir revolta. Nós podemos bradar, vociferar, dizendo que aquele ocorrido não foi justo. Acerca desta redenção de Sansão, acerca da forma que ele recorreu para pagar a sua própria dívida, a dívida que ele angariou, a dívida que ele assumiu, a dívida que ele criou. Deste seu processo de redenção, nós podemos julgar revoltante, julgar injusto, absurdo, sem qualquer coerência. Agora, em relação ao sacrifício que Cristo fez por nós, acerca desse, ou esta redenção perfeita deve arrancar de nós gratidão, deve arrancar de nós o amor que devemos para com este nosso Redentor, a gratidão que devemos a este nosso Redentor. Ora, não era justo que ele morresse, sendo ele santo, no lugar do pecador, mas assim o fez. E em vez de vociferarmos contra este ato que poderia se apresentar em nós como algo extremamente injusto e, claro, não era justo, mas este processo pelo qual Cristo se submeteu de forma extremamente voluntária, este
processo arranca de nós outros sentimentos, arranca de nós gratidão, arranca de nós reconhecimento, arranca de nós a certeza do nosso perdão, arranca de nós a certeza de que nossas relações com Deus foram restabelecidas e que não podemos dar a este ato de redenção outra resposta senão a nossa própria vida, a nossa própria alma, o nosso amor incondicional por este Redentor. Ora, aquela redenção de Sansão foi uma redenção injusta, foi uma redenção marcada por contradições, marcada por um processo que desperta em nós, uma revolta, desperta em nós o nosso senso de injustiça. Mas ela já fazia apelo, sinalizava para uma redenção perfeita. Redenção perfeita, esta que somente o Cristo pôde protagonizar, concretizar, efetivar. Esta redenção perfeita, diferentemente daquela protagonizada por Sansão, esta arranca de nós gratidão, arranca de nós louvores, arranca de nós um reconhecimento acerca da dívida que tínhamos e que foi paga, e a dívida que agora temos com este que a pagou, de tal forma que a esta redenção protagonizada pelo Cristo, nós só podemos responder por meio do amor. Portanto, amemos o nosso Redentor e a Ele nos entreguemos de forma incondicional, pois a dívida que tínhamos, que era incomensurável, Ele pagou. E pagando esta dívida, agora Ele se tornou o nosso Senhor, o nosso Redentor, que não deseja impor sobre nós um jugo mais pesado, como o jugo de um senhor sobre o escravo, mas que deseja de nós a liberdade plena e absoluta que só é possível se reconhecermos nele o nosso pleno e maravilhoso Salvador. Ora, enquanto Senhor de nossas almas, Senhor de nossas vidas, porque Ele as resgatou do mercado da escravidão, Ele as resgatou do tribunal da condenação, enquanto Senhor de nossas vidas, Jesus nos confere liberdade, liberdade de uma vida dissoluta, liberdade de uma vida norteada por vícios, liberdade de uma vida entregue incondicionalmente ao pecado, liberdade para amá-lo, liberdade para glorificá-lo, liberdade para viver para Ele. Esta vida é, de fato, uma vida livre. Que Deus abençoe a todos em nome de Cristo. Em breve nós nos reencontraremos aqui. Se gostou dessa reflexão, não se esqueça de deixar o seu joinha e logo nós aqui retornaremos para dar sequência às nossas reflexões acerca de Sansão e já estamos entrando na reta final. Talvez mais duas ocasiões, talvez mais 2, 3 vídeos e nós já conseguiremos
concluir essa nossa jornada de reflexões a partir de Sansão. Portanto, nos aguarde, pois em breve aqui retornaremos. Não se esqueça de divulgar esse espaço a outras pessoas, fazer a sua inscrição e em breve, Deus assim nos permitindo, nós aqui nos reencontraremos. Um forte abraço e até lá.